Uma outra forma de você coletar sangue de camundongos e ratos, coelhos e outros animais de laboratório é por venopunção do plexo retroorbital. O que é o plexo retroorbital? É um conjunto, vou mostrar aqui para vocês com o ponteiro do mouse, é um conjunto de pequenas vênulas que tem capilares no meio também, né, que se localizam por trás do globo ocular, né, no fundo da órbita onde se localiza o globo ocular. Essas vênulas, né, são drenadas, né, e elas vão no final atingir a veia jugular externa, né, é o sistema de drenagem sanguínea dessa região, né, do crânio do animal, né, por trás dos olhos, do globo ocular. E obviamente, né, como é um procedimento que pode causar muito desconforto, estresse para o animal, né? Imagina você recebendo sendo puncionado assim os vasos por trás do seu globo ocular, né? Você vai ficar agoniado, né? Então isso deve ser feito obrigatoriamente com o animal anestesiado, né? Para essa coleta não é utilizada agulhas metálicas nem seringas, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem que eu estou indicando com o ponteiro do mouse à direita, né? A gente utiliza esses pequenos tubos de vidro denominados capilares, né, para microhematócrito, que é uma técnica de hematologia, de análises clínicas. Esses tubos eles têm um diâmetro bem diminuto, né, de aproximadamente 1 milímetro, e os seus bordos são cortantes. Né? Então, o que a gente faz? A gente usa esses tubos capilares de vidro, né, para inseri-los, né, nessa comissura mais próxima, essa comissura anterior do olho, né, mais próxima da região do focinho do nariz. Né, a gente faz a penetração pela lateral do globo ocular, logo por trás do globo ocular, né, você vai ter então anatomicamente localizado esse plexo retroorbital. Você realiza uma pequena pressão, né, e faz uma rotação, né, para que essa borda cortante, né, do tubo capilar para microhematócrito rompa algumas dessas vênulas do plexo. Então esse sangue por capilaridade vai rapidamente, né, penetrar o interior desse tubo capilar de vidro, né? Você vai ver então o sangue subindo, né? E até que você possa preenchê-lo, né? Então, por olho, você pode obter um volume correspondente a 3 tubos capilares desses, o que totalizam cerca de uns 200 microlitros de sangue. É, mas como eu não preciso nem explicar para vocês, né, como é um procedimento que não é tão adequado em relação ao bem-estar animal, né? Você vai precisar anestesiar o animal, isso causa, ele não vai sentir desconforto, né? Porque ele vai estar apagadão, né? Mas você corre um grande risco de lesionar estruturas importantes para a visão do animal, né? Por exemplo, o nervo óptico, a vascularização do globo ocular, né? Pode ser afetada de uma maneira que ela se torne deficitária, né? E o animal progressivamente perca a sua visão, né? O que vai ser um dano ao seu bem-estar animal. Essa é uma prática que, apesar de ainda ser muito comum, o movimento de proteção aos animais e de bem-estar, né, tem buscado que a sua eliminação, né, no mundo, né, e que sejam desenvolvidas técnicas mais condizentes, né, com a promoção que nós de bem-estar animal que nós temos que dar a esses nossos amigos, né, e então a gente recomenda que se recorra mais à coleta de sangue, né, pelo acabei de falar na técnica anterior, né, pelas veias laterais da cauda, né, e outras possibilidades são também a veia jugular externa e também a veia safena, né, que se localiza na coxa do animal. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente agora num vídeo, né, como é feito na prática esse procedimento de coleta de sangue pelo plexo venoso retroorbital.
Por último, só um minutinho que eu preciso espirrar. Opa, desculpa. Opa, peraí, de novo. Perdão, pessoal, eu não vou editar não porque eu tô com um tempo muito curto, eu tô cheio de coisa para fazer, então vai com esses dois espirros aí mesmo, desculpa. Na maioria dos estudos realizados com animais, é, o efeito, né, a ação das drogas não se restringe só a você fazer a inoculação, a injeção pelas várias técnicas que eu descrevi e depois você coletar apenas sangue, urina, outros fluidos, né, para poder ver os efeitos, né? Mas geralmente é necessário que os estudos sejam mais abrangentes, mais amplos, né, e que se analise praticamente todos os órgãos do animal, né? Fígado, os rins, coração, pulmões, cérebro, né? Então é triste, né? Mas a prática mais comum nos experimentos com animais é que ao final, né, do período experimental, né, de ensaio, né, com substâncias, fármacos, outros elementos, né, se realize a eutanásia desse animal e é nesse momento, na verdade, que é mais comum que se colete o sangue, né? Uma das técnicas mais utilizadas, né? A anestesia desse animal, você então faz a abertura da cavidade torácica, né? Para que com o coração, o animal está apenas anestesiado, né? Ele tá consciente, não está sentindo mais nada, né? Mas com o coração pulsando, né? A importância disso, né? É que com o coração pulsando ainda antes da morte do animal, né? Você vai ter reduzido o risco, né? De que esse sangue se coagule, né? A gente sabe que o sangue numa condição de estase, né? Quando ele para de circular, os mecanismos de coagulação, né, aqueles vários fatores proteicos, né, que são envolvidos naquela cadeia, né, de coagulação, né, podem dar início a esse processo, né, e você não tenha sangue fluido, né, para poder coletar para realizar as análises subsequentes, né. Então a prática mais comum, na verdade, né, é que no final do experimento, do ensaio experimental, você promova a eutanásia do animal, primeiramente, né, realizando uma anestesia profunda e você faz então, né, a abertura do tórax e a coleta por punção diretamente do coração, que ainda está se contraindo, ainda está se contraindo e dilatando, né, ainda está em funcionamento, né, ou então você pode com uma lâmina de bisturi, né, fazer uma grande incisão, né, como eu vou mostrar no vídeo logo agora em seguida, né, e depois você faz então com uma seringa, né, a aspiração, né, de um grande volume de sangue, né. Então eu vou passar para vocês agora o vídeo, né, que mostra esse procedimento. Então, pessoal,
Tendo explicado as técnicas para coleta de sangue mais usuais, mais comuns, né, vamos passar agora para um outro fluido que pode proporcionar para o pesquisador, né, diversas informações fisiológicas, metabólicas importantes, né, que é a urina. A coleta da urina, como eu falei, né, ela pode proporcionar informações importantes sobre o efeito dos tratamentos, as ações das drogas que são administradas. Né? Ela pode ser feita, né, por meio do uso de uma gaiola metabólica, que consiste de um aparato, né, em que será realizada, vou mostrar aqui com o ponteiro do mouse, né, a coleta tanto da urina, né, produzida pelo animal, né, em períodos diários, né, de vários dias, né, como também ocorre a separação das fezes por meio de uma telinha, né, então você tem como separar esses dois produtos, esses excrementos dos animais, né, urina e fezes, né, mas acontece que essa urina, ela acaba sendo um pouco contaminada pelas fezes, né, porque no trajeto, né, pode haver um pouco de mistura entre esses dois materiais, né, então a urina ela não é tão pura, né, e além disso, né, você vai estar coletando uma urina que você não sabe exatamente, né, quando ela foi produzida, né, então para esses casos em que a técnica de análise requer uma urina mais límpida, menos contaminada, né, e mais fresca, né, você pode simplesmente, né, fazer a contenção do animal. Como eu já expliquei no início da aula, esses animais eles têm ainda um temperamento, assim, um padrão de comportamento de presa, né, que eles ficam muito assustados ao serem manipulados pelos humanos, né, que são muito maiores do que eles, né, por mais que você os condicione psicologicamente, eles sempre vão ter um grau de estresse e de medo, né, quando eles são manipulados, né, então fazendo a contenção e os colocando, né, numa posição vertical, vocês que um dia se vier a trabalhar com isso vão verificar que eles sempre defecam bastante de medo, né, se urinam, então é nesse momento em que eles estão urinando por estresse por nervoso, né, que você pode pegar um pequeno tubo, né, e posicionar, né, na saída da uretra, né, para poder coletar urina fresca num volume bastante satisfatório para as análises subsequentes, né, para que você possa fazer urinálise, né, analisar a presença de metabólitos, de compostos, etc. Então, a possibilidade de coleta de outros materiais também, né, como sêmen, como esperma, né, espermatozoide, vários outros, né. Então, mas esses são os principais, né, que fazem parte do escopo da aula de apresentar para vocês o que é mais comum, né, em termos de coleta de materiais para análise em relação à pesquisa com animais de laboratório. Por último, nas considerações finais, nós vimos que esses procedimentos eles precisam ser feitos de uma maneira bastante cuidadosa, né, de modo que a gente inflija o menos possível, né, de estresse, ou melhor, de estresse a esses animais. Ficam para tudo em relação à experimentação animal, né, vão sempre valer aqueles três pilares, né, do bem-estar animal, os três R's, né, que é a redução, você utilizar o menor número possível de animais que te dê resultados estatisticamente válidos, significativos. Preferencialmente, né, nós devemos ao máximo, sempre que possível, substituir, né, os experimentos, os ensaios, as pesquisas científicas que utilizam animais, né, por métodos diferentes, né, computacionais, né, que são as técnicas in silico, que é o assunto da próxima aula, né, ou então por métodos in vitro, né, para que você esgote a possibilidade de obter informações científicas sobre uma droga, né, trabalhando primeiro com células in vitro, né, ou então com modelos matemáticos e computacionais, para só então você, tendo uma base robusta de conhecimentos, né, passar para o uso de animais, né, que na verdade a gente tem que reduzir, né, mas ainda é um mal necessário, né, a gente ainda precisa ver como uma determinada substância, né, ela se comporta no organismo como um todo, né, que é um sistema bastante complexo, né, mas procurar na medida do possível, né, substituir esses métodos, reduzir os números de animais, o que for preciso fazer, como essas técnicas que eu descrevi, de administração de materiais e coletas, né? Você refinar, você aperfeiçoar ao máximo para poder causar o menor nível de estresse, de sofrimento, de dor possível para os animais. Então, a gente hoje teve a oportunidade de ver essas principais técnicas de administração e coleta de materiais. Quem trabalha nisso assim, né, ou faça com muito carinho, né, porque os bichinhos, a gente sabe que eles são sencientes, sentem medo, sentem dor, e seria muitíssimo maravilhoso para o mundo, né, se vocês continuarem trabalhando nessa área de biotecnologia, né, mais especificamente nessas áreas que envolvem animais, né, trabalharem no desenvolvimento de métodos, né, métodos que permitam que cada vez mais sejam fortalecidos esses três pilares, né, você usar menos animais, substituir o uso deles na medida do possível, né, e o que não tiver como se livrar, né, de fazer com animais, né, que vocês possam fazer da maneira mais favorável, né, para garantir o bem-estar animal. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos, né? Encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Beijão no coração de vocês.